Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que os irmãos, não sei se sabem, talvez alguns já saibam, é o nome de Josué no Antigo Testamento, né? Os nomes do Novo Testamento, eles foram mudando, né? Do Antigo Testamento mudaram e se transformaram com o passar do tempo nos nomes do Novo. Tiago, por exemplo, é o antigo Jacó e assim por diante. Jesus, portanto, é o antigo Josué. Foi esse o nome que foi lhe dado assim que ele nasceu. A história do Natal é uma história muito bonita. É uma história realmente linda e a gente gosta de contá-la. E todo ano a gente revive nessa época essa bela história do Natal. Não é só os cristãos, né? Os cristãos confessos que o celebram, mas também os não cristãos. Porque as pessoas que não são cristãos, ou que não são cristãos praticantes, ou que não são cristãos de maneira alguma, eles gostam de dar uma ênfase ao Natal, porque isso tem algum tipo de benefício para eles. Se eu não fosse cristão, vamos supor que eu fosse um ateu, por exemplo, e eu tivesse uma loja, eu, por exemplo, enfeitaria minha loja com motivos natalinos. Mesmo sendo ateu, você não faria isso? Eu acho que é de bom senso fazer isso. Afinal, é uma época em que as lojas que estão enfeitadas com os enfeites natalinos, elas vendem mais. E não custa nada, não é? A pessoa não acredita, mas o que vai comprar acredita. E é isso que importa para quem está vendendo. Infelizmente, isso não acontece só em loja, isso acontece em todo lugar. É assim que funciona o mundo. Tudo gira em torno do dinheiro. E quando aquilo que é um ato, um artigo de fé, tem algum tipo de retorno financeiro ou gera algum tipo de lucro, então o mundo não terá nenhum escrúpulo de usar aquilo para os seus fins, para fins de ganho financeiro. É bem triste que seja assim, porque o Natal ele acaba perdendo de fato o seu sentido. Se vocês repararem bem, pouco se fala de Jesus no Natal. Ninguém lembra de Jesus. Geralmente o Natal é uma festa pela própria festa, não é? É mais ou menos que nem o carnaval, é festa pela festa. As pessoas não se perguntam exatamente por que estão comemorando e o que elas estão comemorando. Mas a verdade é que o Natal é uma festa de Jesus. E as pessoas deveriam se lembrar daquele que é o alvo do Natal, o aniversariante do Natal, de fato, que é o Senhor Jesus. O mundo não pensa assim, mas nós pensamos assim. Hoje pela manhã nós falávamos, né, numa mensagem de Natal um pouco diferente. Falamos sobre o outro lado do Natal. O Natal sempre foi visto como uma festa muito bonita, e ela é mesmo. Uma festa onde se comemora a paz, o amor, a fraternidade, e tudo isso é muito legal, muito bacana, e é isso mesmo. O Natal é uma época de paz, de amor e de fraternidade. A própria Bíblia, como nós vimos, ela deu esse toque para nós. Os anjos cantaram, paz na terra. Portanto, falar de paz no Natal é, de fato, dizer uma mensagem que corresponde mesmo à mensagem do Natal. Mas nós falamos hoje pela manhã sobre um outro lado, que o Natal não é só uma mensagem de paz. Nós lembramos que na época do Natal, o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar o menino Jesus.
Essa era a ideia do rei Herodes, e por isso houve o que a gente chama então de a matança dos inocentes, ali na vila de Belém e nos arredores de Belém. Nós nos perguntamos hoje pela manhã por que isso aconteceu, né? Qual é o sentido disso na história do Natal. Eu cheguei até meio atrevido, né, a falar de que se fosse eu não incluiria essa cena. Porque o Natal é tão bonito, né, que você vai dar a impressão que isso mancha a ideia do Natal. E eu não incluiria e eu teria perdido certamente algo também tão belo quanto o lado bonito do Natal, que é exatamente o fato de que Jesus não veio somente a este mundo apenas para trazer a paz. Ele também veio trazer conflitos, como nós falamos hoje. Então nós dissemos hoje pela manhã que Jesus veio trazer conflitos, por exemplo, familiares, e nós lemos o texto referente a isso, aonde por causa do nascimento de Jesus e por causa do evangelho que Jesus veio implantar nesse mundo, a partir daquele momento famílias estariam divididas, pais contra filhos e filhos contra pais e assim por diante. Nós vimos também que a vinda de Jesus representava também conflitos com a sociedade. As pessoas estariam em conflitos com outras pessoas. Então, o mundo teria um conflito contra a igreja e a igreja contra o mundo. O conflito da igreja contra o mundo é um conflito que não tem solução. A tendência dele é piorar e piorar cada vez mais. Não existe uma paz possível entre o mundo e a igreja. É um conflito com o qual a igreja precisa lidar e a igreja precisa dar conta desse conflito. Falamos sobre o conflito interior. No próprio eu, esse conflito talvez não existisse se não fosse o Evangelho. Mas agora, por causa do Evangelho, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, vive uma luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. E aí nós vivemos então no meio desse embate conosco mesmos. É o embate nosso com o nosso próprio eu, a nossa própria carne. E falamos por fim sobre o conflito da igreja, ou do bem contra o mal, ou da igreja contra as forças demoníacas. Os demônios são os grandes inimigos da igreja. Na verdade, eles são os grandes alvos da luta que a igreja trava do bem contra o mal. Paulo disse que, de fato, o nosso problema nem são tanto as pessoas. As pessoas, elas podem nos fazer mal, as pessoas podem nos ferir, as pessoas podem nos machucar de alguma forma, seja na nossa alma, seja no nosso corpo, seja emocionalmente, seja fisicamente, mas não são as pessoas os nossos verdadeiros inimigos. Os verdadeiros inimigos da igreja são realmente os demônios. E Paulo deixou isso muito claro, por exemplo, quando ele escreve em Efésios, e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. De fato, quando Jesus veio, ele veio trazer esse tipo de conflito e eles estão presentes. E no Natal não se fala sobre isso. Eu nunca vi alguém falar sobre isso, né? Pessoal, vamos parar um pouco aqui para orar, porque o Natal, a gente tem que lembrar que no Natal o negócio é feio, né? Não é tão simples, não é bonito que nem nós estamos pensando. A família não está tão unida como nós estamos pensando. O mundo não está tão em paz assim como nós estamos pensando. Aí por fora está cheio de enfeite, mas as coisas não são tão coloridas como o Natal quer fazer entender que o é. E nós deveríamos talvez parar um tempo e nos lembrarmos disso. O Natal é uma espécie de capa de beleza com a qual o mundo se veste, mas por trás dessa capa o que é que há? Como Jesus mesmo disse, é como se fosse um túmulo pintado de branco. Por fora ele pode estar até bonito, mas por dentro o que existe é podridão. Não dá para, não podemos imaginar outra coisa acerca do Natal. São enfeites bonitos, como esses que vocês estão vendo aqui. Mas o que está por trás do enfeite? Ou melhor, o que está por dentro dos corações? Uma pergunta que nós não fizemos hoje pela manhã, e eu gostaria de respondê-la agora, é por que é tão difícil? Por que é tão ruim? Por que o nascimento de Jesus tem também esse lado? Eu não sei nem qual é o lado mais forte, se é o lado bonito ou é o lado mais feio do Natal, né? Qual seria o lado mais forte? Eu sinceramente não sei. Porque depois que os enfeites saírem, o mundo vai continuar muito ruim, como sempre foi. Por que é assim? Por que o mundo não aceita Jesus? O que o mundo tem contra Jesus?
Porque, de fato, o mundo tem algo contra Jesus. Irmãos, entender o que o mundo tem, para entender o que o mundo tem contra Jesus, nós precisamos entender o que foi que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus veio trazer o evangelho a este mundo. Ele veio trazer uma mensagem ao mundo. Jesus ele não veio simplesmente ao mundo para passar uma temporada conosco. Ele não veio de férias, né? Para conhecer as pessoas, conversar com algumas, ou curar algumas pessoas. Ele curou muito poucas pessoas em relação ao que ele deixou por curar, não é verdade? Jesus, ele não veio ao mundo apenas para estar no mundo. Ele veio com uma missão. Ele veio para morrer por nós e para deixar uma mensagem. A mensagem que Jesus veio trazer, ela tem um nome oficial. Ela se chama Evangelho. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. É uma palavra dividida em duas partes. É o primeiro eu, né? Em grego seria euangelion, e o eu significa bom ou boa, aqui no caso, e esse gelion no final é a palavra mensagem. Mensagem. O angelion, né, como é a palavra de onde vem a palavra Ângela, por exemplo. Né? Ângela, que significa anjo, na verdade, em grego significa mensageiro. Né? Não que tenha alguma Ângela aqui, tá certo? Mas significa mensageiro, e, portanto, a palavra evangelho significa boa mensagem. Tá certo? O ângelo no Novo Testamento é o carteiro, né? Em outras palavras. Seria uma versão do nosso moderno carteiro. Evangelho, portanto, é uma boa notícia. Uma boa mensagem. E sabe qual é o problema com o Natal? É que o mundo ele não compreende a mensagem do Evangelho. E por que o mundo não compreende a mensagem do Evangelho? Meus irmãos, o mundo não compreende a mensagem do Evangelho porque o mundo não o aceita. Há uma peculiaridade sobre o Evangelho e a gente precisa deixar isso muito claro. O Evangelho ele não pode ser compreendido de fora. O Evangelho só pode ser compreendido de dentro. Nunca vai entender o Evangelho quem o observa de fora. As coisas de Deus, elas só podem ser compreendidas junto com Deus, na presença de Deus, em companhia com Deus, tendo Deus em si. Você não pode simplesmente olhar para Deus e entendê-lo. Primeiro que você não pode olhar para Deus, né? Já começa por aí. E mesmo se você olhasse, você não poderia compreendê-lo, porque a realidade de Deus só pode ser compreendida por dentro. Sabe por que o mundo não aceita o Evangelho? Ou porque o mundo não gosta do Evangelho? É porque não o aceita. O Evangelho é como Deus. Para que você o ame, você precisa conhecê-lo. Eu acho que é por isso que muita gente não ama a Deus. Talvez alguns chorem de paixão na presença de Deus. E talvez outros olhem para aquela cena e se perguntem, o que está de errado com ele? O que ele está vendo? Talvez ele esteja vendo algo que outros não estão vendo. E é isso mesmo. Quando você conhece Deus, realmente você o ama. Na verdade, as realidades de Deus são assim. Amá-las e conhecê-las são a mesma coisa. Você as conhece e isso faz com que você as ame. Você ama essas coisas e isso ajuda você a conhecê-las. É por isso que o mundo não entende o Evangelho. É por isso que o Evangelho está fechado para o mundo. Existe como que uma capa de proteção no mundo para não entender, não compreender o Evangelho. E é exatamente por isso, porque o mundo não aceita o Evangelho. E eu acho estranho que o mundo comemore o Natal sem aceitar o Evangelho. Como isso é possível? O Natal, a mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. E eu me pergunto como é possível que uma pessoa comemore o Natal sem aceitar a mensagem do Natal. Irmãos, é exatamente isso que o mundo faz. Eles comemoram aquilo que não aceitam. Porque se aceitassem, eles dobrariam seus joelhos diante do Senhor Jesus. Eles fariam do Senhor Jesus o Senhor de suas vidas e viveriam por Jesus o resto de suas vidas. Não foi o que nós fizemos? Um dia nós somos conquistados por esse Evangelho. Um dia ele nos seduziu. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui seduzido pelo Evangelho. E naquele dia eu me dobrei ao Evangelho e ele se transformou na maior realidade da minha vida. Ele se transformou no maior bem da minha vida. Eu amo
o Evangelho. Nós gostávamos de cantar um hino antigamente, e ainda cantamos, é um belo hino que nunca deve ser esquecido, que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Nós amamos o Evangelho, mas o mundo não ama, e nós precisamos saber disso. O mundo não aceita o Natal de Jesus, infelizmente. Tudo que vemos aí pelas ruas são enfeites. Tudo que a gente vê são cores do Natal, mas elas não passam de cores. As pessoas realmente não podem compreender o Evangelho, porque não o aceitam. As pessoas não podem amar a mensagem do Evangelho, porque não a recebem em seus próprios corações. Você já recebeu a mensagem do Evangelho e por isso você pode compreendê-lo perfeitamente. Essa é a mensagem que nós pregamos, a mensagem do Natal. E não só no Natal, nós pregamos o ano inteiro, porque a mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que entrou em nossos corações, transformou as nossas vidas e hoje nos fez amar o nosso Deus. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. Hoje nós aprendemos que o mundo de fato não celebra o Natal. Eu não sei o que eles celebram. Eu acho que eles celebram o dinheiro que ganham. Eu acho que eles celebram as reuniões de família. Eles celebram a alegria, a festa. Irmãos, essas coisas são muito boas e são muito bonitas e não são erradas de forma alguma. Reunir a família, festejar, tudo isso é muito bom. Decorar a casa, isso é bonito, não há nada de errado nisso. Mas não é o verdadeiro Natal. Sabe qual é o verdadeiro Natal? É aquele que está em nossos corações. É a mensagem que abriu nossos olhos para as realidades de Deus. A mensagem que nos fez compreender Deus. Esse é o Natal de Jesus. Só pode compreender o Natal aquele que o aceita. E nós aceitamos o Natal. A igreja o aceita. A igreja o recebe. A igreja tem o Natal como seu valor, como sua vida. Deus querido, olha para o teu povo, Senhor. Aqui estão pessoas que aceitam a mensagem do Natal. A mensagem inteira, inclusive. Hoje nós aprendemos que a mensagem tem um outro lado, um lado obscuro e sombrio. Mas nós aceitamos também o lado obscuro e sombrio. Vamos encarar o desafio, Senhor, como já falamos hoje. Mas aceitamos o Evangelho inteiro, total e completo, como ele é. Deus, o mundo não pode compreender essas coisas. Infelizmente, a mente deles estão fechadas. Seus olhos estão fechados para as realidades de Deus, para as coisas de Deus. E elas não podem ser compreendidas, como disse o apóstolo Paulo, porque elas se discernem espiritualmente. Oh Deus, nós nos alegramos, ó Pai, por entendermos a mensagem. Nós captamos essa mensagem, nós a entendemos, nós a aceitamos. Nossos olhos estão abertos e nossos corações estão abertos para ela. Entendemos que é uma mensagem de alegria, de paz, de boas novas, mas também uma mensagem de compromisso, Senhor. Porque estamos envolvidos no projeto de Deus para a história. O resgate de Deus para a história. E eu quero me envolver nesse projeto, Senhor. Eu não sei qual é o preço disso para a minha vida. Eu já entreguei muito ao Senhor. Dei minha própria vida, meu próprio coração, meu destino, minha própria felicidade, Pai, foram colocados nas Tuas mãos. E eu deixei que o Senhor cuidasse disso. O que mais o Senhor quer? Nós estamos aqui abertos, Senhor. Pede e te daremos. O que o Senhor precisa, ó Deus, para que Teu Evangelho seja implantado neste mundo? Para que Tua mensagem chegue a corações que se abram e as compreendam. Usa-nos para isso, Senhor. A Tua igreja está pronta. A Tua igreja está disponível. Nós recebemos a mensagem com todas as suas implicações. E queremos vivê-la, Senhor Deus, com tudo aquilo que implica sermos servos de Jesus, discípulos de Jesus neste mundo, ó Pai. Com as alegrias e com as lutas, nós o aceitamos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver neste mundo, de tal forma a mostrarmos a diferença, Senhor.
o que é viver o Natal todos os dias do ano, porque vivemos a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho. Aqui estamos nós, ó Pai, o teu povo, tua igreja, teu rebanho. Vem sobre nós, revista-nos com a tua graça e ajuda-nos a viver essa mensagem, Senhor. Sermos verdadeira igreja de Cristo, agência de Cristo neste mundo. E vivê-la, Senhor, e não apenas no Natal, mas todos os dias de nossa vida. Glorifica teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Clamamos assim, no nome do Senhor do Natal, o nosso Senhor Jesus. Amém.